Olá, boa noite para você que está ligado aqui no instantenews.1 para mais um Papo da Madrugada. Quem está aqui com a gente, como sempre, é Marcelo Campos. E aí, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Ronaldo Rosas. Boa noite para você que acompanha a gente aqui no Papo da Madrugada. Tivemos uma semana agitada e o programa hoje está longo, hein? Vamos começar a falar das coisas que chamaram a nossa atenção, né? Vamos lá. Pois é, Marcelo, muita coisa aconteceu aqui e também no Japão, né? Apesar de todos os problemas gerados pela pandemia, o Japão confirmou a realização das Olimpíadas para o período de 23 de julho a 8 de agosto. Só que mais de 80% dos japoneses são contrários à realização das Olimpíadas. E agora, como é que fica? Olha, você está vendo aí, né? Mais de 80% dos japoneses são contrários à Olimpíada de Tóquio. Foi feito um levantamento no Japão, publicado pelo jornal Asahi Shimbun, né? Onde 43% dos entrevistados defendem o cancelamento do evento, enquanto 40% querem um novo adiamento da Olimpíada, né? Há um mês, para você ter uma ideia, 35% dos japoneses eram favoráveis ao cancelamento e 34% queriam um adiamento. Apenas 14% dos entrevistados eles são favoráveis à realização da Olimpíada de Tóquio, segundo essa pesquisa. Os Jogos de Tóquio tinham sido programados inicialmente para o ano passado. Eles foram adiados para 2021 justamente por causa da pandemia, né? Agora eles vão ser disputados, como você falou aí, entre 23 de julho e 8 de agosto. E a Paralimpíada acontece de 24 de agosto a 5 de setembro. E, em princípio, está tudo confirmado, embora a população seja contra a realização dos Jogos. Verdade. Agora, estão tentando legalizar a maconha no Brasil, Marcelo. Pelo menos agora essa legalização é para uso medicinal da cannabis, né? A cannabis sativa é uma planta usada para produzir a maconha. O relator do projeto de lei é o deputado Luciano Dutti, que é do PSB do Paraná. O substitutivo proposto por Dutti legaliza o cultivo da cannabis, mas impõe restrições. O plantio poderá ser feito apenas por pessoas jurídicas, como empresas, associações de pacientes e organizações não governamentais. Não há previsão para o cultivo individual. Agora, um pedido de vista coletivo adiou a votação da proposta. O texto também proíbe a produção e a comercialização de produtos fumígenos, como cigarros fabricados a partir da cannabis medicinal, assim como chás medicinais ou outras mercadorias na forma vegetal da planta para pessoas físicas. Agora, Dutti também reiterou que o foco do projeto é o uso medicinal da cannabis e rejeitou a afirmação de que seu parecer libera o consumo recreativo da maconha. Disse ele que em nenhum momento a gente discutiu a legalização da maconha para uso adulto ou individual. Esse projeto é polêmico, hein? Olha, Ronaldo, a gente nunca sabe o que pode estar por trás de um projeto como esse, né? A gente vê aí o aspecto medicinal, mas tem muita gente que vê um primeiro estágio para uma liberação amanhã do uso recreativo da maconha e depois até de outras drogas. O pessoal do PSOL ficou oriçado, né, com essa notícia. A turma está achando que vai poder plantar maconha em casa. É o desejo, é o sonho de consumo deles. Como você disse, o plantio vai poder ser feito apenas por pessoas jurídicas, como empresas, associações de pacientes e organizações não governamentais, né? Mas, como o brasileiro costuma dar sempre um jeitinho nas coisas, você já pode imaginar o que vão abrir de empresas, de ONGs e de associações de pacientes de fachada. Isso aí não vai estar no gibi, né? A gente já sabe como isso funciona por aqui. O que eu acho muito engraçado é que muitas dessas pessoas que defendem a legalização da maconha para fins recreativos, esse pessoal não dá bola para a ciência, quando ela já comprovou os efeitos nocivos da maconha e a dependência que ela provoca, né? Mas quando o assunto é cloroquina, todo mundo diz que não tem comprovação científica. Você viu até o que disse o Bolsonaro, olha aí. Eu acho engraçado que maconha pode e a cloroquina não pode, né?
Pois é, numa das conversas do presidente com seus apoiadores, essa semana ele criticou o projeto de lei 399/2015, que pretende regulamentar o cultivo de cannabis para fins medicinais, e voltou a falar sobre a hidroxicloroquina. Ele disse, como você falou lá atrás, ele disse que esse projeto, o 399/2015, é com o parlamento, e se chegar para ele, ele vai vetar. E ainda completou, né? Engraçado, maconha pode, cloroquina não pode, né? A esquerda sempre pega uma oportunidade para querer liberar as drogas, né? Mas outro que se manifestou foi o médico e deputado federal Osmar Terra. Mostra aí, ó. Não se dá cocaína para doente, diz Osmar Terra, né? Pois é, ele também é um que é contra o uso medicamentoso da planta. Ele disse que é um erro tratar a maconha como se fosse um remédio. Olha só o que ele disse. Na prática, vamos liberar a droga no Brasil. Nós não estamos falando em evidências científicas. Vamos induzir os jovens a usar achando que eles estão fumando uma planta medicinal. Não se dá cocaína para doente, não se dá ópio. Osmar Terra. Você veja como são as coisas, né? No início, o projeto de lei ele tratava apenas da extração de substâncias da planta para medicamentos. Aí veio um substitutivo, que foi apresentado em setembro do ano passado e ampliou as possibilidades. Por isso é que já tem gente, muita gente, aliás, achando que essa é a brecha para facilitar o uso recreativo da maconha e uma abertura para aprovação do uso até de outras drogas. Para você ter uma ideia, o projeto original era composto de 2 artigos que tratavam especificamente do uso medicinal. Só que nessa nova proposta apareceram mais 58. Quer dizer, eles estão buscando viabilizar o cultivo, o processamento, a pesquisa, a armazenagem, o transporte, a produção, a industrialização, a manipulação, a comercialização, a importação e a exportação de produtos à base de cannabis. O projeto, você vê, passou de 2 artigos para 60. Quer dizer, tanto o Bolsonaro quanto o Osmar Terra, no meu ponto de vista, tem razão. Agora, olha só, Marcelo, essa notícia, né? Boulos sofre desmoralizante derrota na justiça para o jornalista Oswaldo Eustáquio, né? É o seguinte, nas eleições de 2020, o Guilherme Boulos se candidatou à Prefeitura de São Paulo. E, na ocasião, o jornalista Oswaldo Eustáquio, que ainda está preso por conta daquele inquérito ilegal e interminável determinado pelo ministro Dias Toffoli e conduzido, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, fez várias denúncias, né, contra o Guilherme Boulos. O Boulos entrou na justiça e o resultado foi favorável ao Oswaldo Eustáquio, né? Você vê como são as coisas, né? Como a mentira tem perna curta. O Boulos alegou que os vídeos eram mentirosos, com gravíssimas e infundadas acusações contra a campanha dele. E ele alegou também que o jornalista Oswaldo Eustáquio, aí você vê que canalha, né? Era um conhecido disseminador de fake news, além de ativista e militante bolsonarista, que já estava preso por determinação do Supremo naquele famoso inquérito 4258 das fake news, né? Aquele inquérito, inclusive, ilegal. Nessa ação, foi pedido, inclusive, o bloqueio de vídeos e do canal do Oswaldo Eustáquio no YouTube. Mas na decisão que foi proferida no dia 13 de maio, o juiz entendeu que os pedidos de remoção de postagens em redes sociais na internet, com conteúdos alegados inverídicos e ofensivos, né, é totalmente improcedente. E ele considerou improcedente tanto o direito de resposta, que foi pedido pelo Boulos, quanto a multa que o Boulos queria cobrar do Oswaldo Eustáquio. A decisão julgou extinta a representação, né? Vitória para o jornalista Oswaldo Eustáquio. E o ministro Luiz Roberto Barroso lançou, né, uma campanha em defesa da urna eletrônica. Ele resiste, mas parece que está dando um tiro na água, hein? Eu disse ontem no programa Dose Dupla que eu não entendo por que o Barroso tem essa resistência com o voto impresso auditável. Isso, para mim, é muito estranho. Mais estranho ainda é ele gastar 3 milhões de reais para fazer uma campanha em defesa da urna eletrônica, justamente no momento em que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados está apreciando um projeto de emenda constitucional para a implantação do voto impresso auditável. Você vê que é um descaso com o eleitor e com o dinheiro público, pô.
Vamos então aproveitar e colocar aqui, Marcelo, um trecho do programa Dose Dupla, que foi ao ar ontem, em que você e o Marcelo Cardoso falam sobre uma lei de 2015, justamente sobre o voto impresso. Vamos rever aí. Agora, a gente sempre fala que o brasileiro tem memória curta, né? Mas muita gente não sabe que uma lei relacionada aí ao voto auditável já tinha sido aprovada, Marcelo, em 2015. E o TSE se negou a adotar. Essa lei, o número é 13.165. Ela alterou os dispositivos da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 1997. E determinou também que o sistema eleitoral brasileiro passasse a adotar o modelo de urna eletrônica com registro impresso do voto. A mesma norma determinou o emprego aí dessa novidade que era para ter sido implantada nas eleições de 2018. Sim. E isso não aconteceu, né? Porque a alegação foi que a empresa inicialmente contratada para desenvolver aí o modelo de urna eletrônica, que tivesse tanto função de urna quanto de impressora, não conseguiu concluir um protótipo a tempo do Tribunal Superior Eleitoral licitar. Pois é, em 2015, o Congresso Nacional aprovou o voto impresso no Brasil. A ex-presidente Dilma tentou vetar trechos do texto, mas o parlamento derrubou os vetos e a lei foi promulgada. Entretanto, em 2018, o Supremo Tribunal Federal barrou a implantação de forma provisória. Já em setembro do ano passado, 2020, a Corte confirmou a decisão e declarou inconstitucional a impressão do voto. Você vê, 5 anos depois, né? É uma loucura isso. Agora, tem uma coisa, Ronaldo, quando você tem determinação para resolver um problema, você resolve, né? E só que isso parece que não é o caso do ministro Barroso. Ele vai botar todas as dificuldades e o sonho dele é não ter o voto impresso. O motivo a gente não sabe qual é, né? Agora, é bom a gente mandar para ele essa notícia que saiu, olha só. Engenheiros paranaenses do ITA apresentam um modelo barato e auditável de certificação do voto. Aí você vê que tem solução para tudo. Basta correr atrás e, sobretudo, querer fazer acontecer, né? E a comissão que trata do voto auditável iniciou seus trabalhos na última segunda-feira, 17 de maio, né? A comissão que trata do voto auditável inicia os trabalhos hoje, segundo a publicação. Eles têm que correr mesmo, porque para vigorar durante as eleições de 2022, o Congresso precisa aprovar essa medida até outubro desse ano. Agora, vejam que a deputada Bia Kicis, autora do projeto, ela comentou, olha só, a gente tem pressa porque a gente precisa estar com essa PEC aprovada no início de outubro para valer no ano que vem. É muito importante, porque sabemos que temos eleições muito acirradas e não pode existir nenhum tipo de dúvida. Bia Kicis, deputada federal. Agora, Xi Jinping, né, enaltece o caos no mundo e destaca sua importância para favorecer a China, né? O portal Terça Livre publicou que o ditador do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping, afirmou que atualmente o principal personagem do mundo é o caos e que o momento e as circunstâncias atuais favorecem a China por ajudar o Partido Comunista Chinês a alcançar o seu objetivo, que, segundo o Terça Livre, seria dominar o mundo, né? Quando um ditador comunista fala que o caos foi criado pela pandemia da Covid-19, mas não informa claramente como é que a China estaria se beneficiando dessa pandemia, que inclusive começou lá, né? Em seguida, diz também que o país comunista controlou o surto com sucesso, enquanto a maioria dos países do mundo foi atingida e está sofrendo gravemente com a pandemia, você coloca um pé atrás. A gente até hoje não sabe como é que esse vírus apareceu. O que tudo indica, foi criado sim em laboratório. O que o mundo precisa saber é se ele foi espalhado por acidente ou intencionalmente, né? Se ele se espalhou por acidente ou intencionalmente. Você viu o que aconteceu no mundo inteiro com essa pandemia. Agora, a China dizer que controlou a pandemia rapidamente não me convence. O país tem 1,3 bilhão de pessoas e está sob um regime comunista. Você acha que as informações que eles passam para o resto do planeta são verdadeiras ou transparentes? Essa pandemia aí de coronavírus gerou grandes oportunidades para a China. Isso aí é indiscutível. O próprio Xi Jinping,
Ele lembrou que a China se tornou a segunda maior economia do mundo, o maior país industrial, o maior estado de comércio exterior e possui a maior reserva cambial, além de citar um monte de conquistas do regime comunista que ele controla, né? E o Xi Jinping disse ainda que acredita que o Partido Comunista Chinês possui, veja só, o momento e a situação do mundo. E as suas pretensões não são pequenas, não. Ele quer fazer a China ultrapassar os Estados Unidos e o Reino Unido, tornando-se líder mundial. Eu estava vendo o site de Epoch Times, eu não sei se você conhece, ele mostrou numa matéria que as autoridades chinesas sentem orgulho do fato da pandemia ter começado na China, mas também pelo fato dela já ter deixado o país. Para os chineses, isso aí mostra como é que o sistema político do país e as suas lideranças são bons. Eles acham que a ordem e a organização da China contrasta fortemente com a turbulência do Ocidente. Só que parte dessa turbulência foi criada por eles, né? Para eles, o socialismo com características chinesas tem uma vitalidade sem precedentes. Isso aí está me parecendo delírio de esquerdista, ou melhor, de comunista, né? Marcelo, e ele voltou, hein? O ex-deputado Eduardo Cunha, que agora está livre, leve e solto, graças ao nosso STF, já mandou um recado. Me aguarda, hein? Ele apareceu bastante nas redes sociais essa semana, dando um monte de declarações. Olha aí, Eduardo Cunha, a Lava Jato prejudicou e muito o ambiente econômico do país. Esse pessoal é engraçado, né, rapaz? Ele deu uma entrevista para a CNN Brasil e disse que todas as medidas policiais da Lava Jato prejudicaram a economia como um todo, afetando tanto na arrecadação quanto na geração de empregos no país. Mas da roubalheira e da corrupção, ele não falou absolutamente nada, né? Você vê, a empresa entrou num esquema de corrupção e só porque ela foi fechada pela atividade corrupta que ela exercia, ou se ela não conseguiu mais se manter, porque acabou sendo rejeitada aí pelos seus clientes em função das trapalhadas em que se meteu, a culpa é da Operação Lava Jato. A culpa é do dirigente da empresa que levou a empresa para aquela situação e a culpa é dos ladrões que estão roubando o país há anos e, inclusive, o senhor Eduardo Cunha também não é nenhum santinho nessa história, né? Olha o que ele disse. A Lava Jato prejudicou e muito o ambiente econômico do país. Acabou com as empresas, desvirtuou investimentos, perdeu empregos, perdeu a arrecadação federal e, consequentemente, a estadual. Eduardo Cunha. Parabéns, né, Ronaldo? São Eduardo Cunha, né? Agora, o Santinho ainda falou também da ex-presidente Dilma, né? Disse que ela foi a grande golpista, né? A grande golpista foi a Dilma, diz Cunha, sobre impeachment. Ele disse que o impeachment da ex-presidente Dilma não foi um golpe da oposição para retirá-la do poder, uma coisa orquestrada pela oposição. Ele disse que a grande golpista foi a Dilma que deu um golpe no Lula para não deixar ele ser candidato. Ele diz o seguinte: no caso da Dilma, não foi nem propriamente, não foram, né, as pedaladas fiscais que provocaram o resultado. Dilma, na realidade, praticou atos violando a lei orçamentária, emitiu decretos violando a lei orçamentária. Efetivamente, praticou o crime de responsabilidade. Estava no segundo mandato, em uma reeleição em que ela saiu com as pessoas já pedindo o impeachment dela, disse o grande Eduardo Cunha, né? Agora, o ex-deputado Eduardo Cunha é um daqueles, Marcelo, representantes máximos da velha política brasileira e, por outro lado, as manifestações em apoio a Bolsonaro estão deixando muita gente de cabelo em pé, né? Olha só, crescimento de manifestações em apoio ao governo Bolsonaro gera preocupação em adversários políticos, né? Pois é, foram 3 semanas consecutivas de manifestações em apoio ao governo federal e ao próprio presidente Bolsonaro, que ele ficou animado também com esse apoio. E isso, não é para menos, ligou o alerta dos adversários políticos. Isso é indiscutível, né? Parece que só para o Datafolha é que o Bolsonaro perde para o Lula na próxima eleição. É brincadeira, né? O Datafolha já tem uma tradição que é errar todos os seus prognósticos eleitorais, né? E os números que ele apresenta costumam ser bem diferentes da realidade.
A esquerda não sabe o que faz, mesmo com essas pesquisas do Datafolha, né? Tem gente aí que anda dizendo que o Bolsonaro vai levar a presidência no primeiro turno, e gente da oposição. Você vê o desespero dos caras. E tem gente ainda que achava que não tinha, o Bolsonaro, né, não tinha a menor chance de repetir a performance de 2018. Eu acho que ele está bem próximo disso. E talvez com uma diferença ainda maior. A oposição está desesperada. E a estratégia deles é unir as forças para que o Lula tenha espaço no segundo turno das eleições do ano que vem. Eles querem desidratar o Bolsonaro, mas acabaram se desidratando entre eles mesmos. Né? Você viu que hoje saiu a notícia de que o Fernando Henrique se encontrou com o Lula e o Rodrigo Maia ainda aposta que é isso que a população espera. É todo mundo doido, rapaz. Isso não vai... Vamos ver. Bom, e amanhã tem o passeio de moto aí do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro, né? Bom, aqui, vamos ver, né? Agora, um bom exemplo, né? Se é que a gente pode chamar de bom exemplo, é o Ciro Gomes, né? Ele está o tempo todo fazendo declarações para atingir o Lula e minar a sua eventual candidatura. Disse ele, Lula é o maior corruptor da história moderna brasileira e não aprendeu nada, disparou Ciro Gomes. É o Roto falando do esfarrapado, né? Ele quer antagonizar com o ex-presidente Lula para buscar um espaço entre os eleitores da esquerda. E o Ciro disse numa entrevista recente que quem vai ter que se explicar agora é o Lula, porque ele vai para cima dele. Aí você vê que esse pessoal que odeia o Bolsonaro delira, né? Se você fizer uma retrospectiva dos últimos movimentos dele, você vai ver o seguinte: o Ciro apostou em uma aliança de centro-esquerda para 2022, citando aí como possíveis aliados PSB, Rede, PSD e o DEM. Está todo mundo já se batendo. Ele acha que o presidente Jair Bolsonaro pode não chegar nem ao segundo turno. Você vê a popularidade do Bolsonaro, como é que anda em cada lugar que ele vai e aonde ele aparece. Até essa semana apareceu o Dória em num shopping em São Paulo, acenando para ninguém, né? Acho que é vício de político. Shopping vazio. Enquanto Bolsonaro foi a Maceió? Foi a Maceió que ele foi? Já nem sei mais onde ele foi. Mas a multidão... Maranhão, foi Maranhão, desculpa, foi Maranhão. A multidão ovacionando, e ele ainda disse que ia livrar a população do Maranhão daquela praga do Flávio Dino, que é o único comunista gordo que existe no mundo. Né? Mas, voltando aí ao Ciro, ele também acha que a probabilidade de se dar um segundo turno entre ele e o Lula está crescendo. O cara está cheirando, fumando o quê, hein, Ronaldo? Beleza, né? O Ciro Gomes está tentando inviabilizar e desgastar o Bolsonaro desde que ele assumiu a presidência, né, Marcelo? Ele vive dizendo que vai derrotar o Bolsonaro e que vai propor mudanças. Você deve lembrar de uma live do Ciro com vários esquerdistas falando sobre estratégias para desgastar o Bolsonaro. Eu nunca me esqueci daquilo. Aquilo me impressionou bastante. Ele dizia, tem que dizer o tempo todo, Bolsonaro genocida, Bolsonaro criminoso, Bolsonaro assassino. E pelo que a gente está vendo, quanto mais eles falam isso, mais aumenta a popularidade do Bolsonaro. É que a população já percebeu o jogo sujo da esquerda. Como bater em Bolsonaro não está dando resultado, ele agora está tentando bater no Lula, né? E agora diz que o ex-presidente é parte central da corrupção, que o Lula é o maior corruptor da história moderna brasileira. E ainda acrescenta que o Lula não aprendeu nada, né? Fica na lambança prometendo a volta de um passado idílico e que é mentira. Doido, né? Agora, pelo que vem por aí, né, esse pessoal vai ficar mesmo mais desesperado ainda, né? Tá aí, ó, fenômeno Bolsonaro, a popularidade é gigante e continua crescendo, né? Bem, uma coisa é certa, Marcelo, não tem político no Brasil que consiga passar pelo o teste das ruas, né, como o Bolsonaro. Adversários tentam impor narrativas falsas, institutos de pesquisa parece que manipulam resultados, a imprensa só mostra coisas negativas e a popularidade do homem só aumenta, né? Eu nunca vi, Ronaldo, nesse país, um presidente da República ser bombardeado 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos veículos de comunicação, né? A mídia perdeu a mamata, a gente sabe.
revelou um ódio ideológico aí, e parece que não entende que a eleição de 2018 já acabou. E já acabou faz tempo, né? Nós já estamos chegando perto da eleição de 2022. A população está perplexa com esse comportamento da imprensa, com as notícias que eles veiculam. E a prova disso são os índices de audiência, por exemplo, de um jornal nacional, que foi referência de jornalismo em todo o Brasil. Você veja que no dia do Pazuello na CPI, o Jornal Nacional teve a sua pior audiência em uma quarta-feira de 2021. E olha, que esse dia era o dia D da CPI, né? Você vê, muita gente fica se perguntando como é que pode o Bolsonaro ter essa popularidade aí com todo esse bombardeio diário que ele recebe. Mas é simples. As pessoas estão vendo as mentiras e as intrigas alimentadas aí por esses veículos. E essa estratégia não está colando mais. A população acordou e, graças à internet, você tem hoje muitas outras fontes de informação, né? E, por incrível que pareça, essas outras fontes estão se tornando muito mais confiáveis do que as notícias veiculadas por essa velha e grande imprensa. Pois é, e essa semana teve uma notícia que deve ter deixado os esquerdistas, né, do Nordeste, principalmente os do Rio Grande do Norte, sem dormir. Vereadores aprovam título de cidadão em cidade do Rio Grande do Norte para Bolsonaro como agradecimento por trabalhos na pandemia. Isso aconteceu na cidade de Extremos, na Grande Natal, né? A Câmara Municipal aprovou a concessão do título de cidadão extremosense ao presidente Jair Bolsonaro. A proposição, que foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares, é do vereador Rafael Correia, do PP. Veja só o que disse o vereador Rafael Correia. É um reconhecimento pelo trabalho prestado durante o período crítico atual e aos longos anos dedicados à política no Brasil. A conduta do presidente torna-se ainda mais brilhante quando vista através de sua imparcialidade enquanto gestor da nação, distribuindo recursos mesmo para unidades federativas cujos governadores são seus ferrenhos opositores. Rafael Correia, vereador da cidade de Extremos. É por isso que a popularidade do Bolsonaro vai para as alturas, né? Agora, olha o que a população do Rio Grande do Norte lê a respeito da governadora deles. Governo Fátima ficou com os recursos de rodovia do Rio Grande do Norte para comprar vacinas e não comprou nenhuma, Marcelo? Pois é. É o fim da picada, né, rapaz? É roubo, é uma bandidagem que toma conta daí de vários estados brasileiros, e isso precisa acabar. Você vê que o presidente aí está preparando uma outra bomba para a esquerda, né? E se o que ele vai propor aí não for derrubado lá na frente, como os malandros gostam de fazer, a popularidade dele, pelo jeito, vai subir muito mais. Olha só o que vem por aí. O presidente Bolsonaro prepara decreto proibindo censura nas redes sociais. Ronaldo, o presidente quer assegurar que as empresas controladoras das redes sociais que atuam no Brasil respeitem o dispositivo que é pétreo na nossa Constituição Federal, que assegura a liberdade de expressão e proíbe a censura prévia, né? Esse dispositivo está sendo descumprido há anos por meio de censura exercida nas redes pelos administradores delas, né? Você viu o caso aí do canal Terça Livre, do Alan dos Santos, né? Foi retirado do ar, ele foi lá, batalhou, brigou, ficou fora do ar um tempo, mas conseguiu na justiça a retomada do canal. Esse decreto que o presidente vai assinar vai proibir as empresas proprietárias dessas redes sociais de remover conteúdos ou suspender os usuários das plataformas por iniciativa própria. Eles só vão poder fazer isso com uma ordem judicial. O texto desse decreto vem sendo elaborado aí nas últimas semanas pela Secretaria de Cultura e já recebeu o parecer favorável da Advocacia Geral da União. Excelente notícia, né, Marcelo? Agora, vamos falar agora um pouquinho dessa CPI circense. Opa. Como todo mundo já cansou de ver notícias dos depoimentos, vamos fazer uma síntese e falar aqui rapidamente sobre os melhores momentos. Uma coisa muito positiva está sendo a participação, incrível participação do senador do DEM, né, Marcos Rogério,
tem surpreendido muita gente. Olha aí. Senador Marcos Rogério expõe fracasso de Renan Calheiros contra Bolsonaro em CPI. Pois é, ele disse que foi um fracasso a tentativa do Randolph DPVAT Rodrigues, né? E do Renan Calheiros de arrancar as informações comprometedoras aí a respeito do presidente Jair Bolsonaro e do seu governo. Ele lembrou o depoimento do executivo da Pfizer, né? Todos da oposição estão dizendo que o governo não comprou as vacinas da Pfizer por N razões. Só que o senador Marcos Rogério perguntou ao executivo da Pfizer o que havia dito o departamento jurídico da empresa. E a resposta foi que só seria possível vender a vacina após a alteração da lei. Então, ele está certo, né, quando diz que a CPI é manca e vem atuando para criminalizar Bolsonaro. Esse é o único objetivo. E veja que após essa cena foi marcante, né? Ele mostrando lá os vídeos do Dória, de vários governadores, inclusive o Helder Barbalho, comprando cloroquina, aquela coisa toda. Ele mostrou esses vídeos na CPI, mostrando, inclusive, as compras desse medicamento, né, que foram realizadas, e ele foi repreendido pela presidência da CPI. Olha lá, CPI da Covid, senador exibe vídeo de governadores defendendo a cloroquina e é repreendido. E ele foi repreendido até pelo próprio partido, olha o absurdo. O DEM criticou o Marco Rogério por atuação na CPI da Covid. Como é que você vai me convencer que essa CPI não é política, rapaz? Isso é uma barbaridade, né? Claro que é, está tudo combinado, né? Agora, quando alguém diz alguma coisa que esses inquisidores de Araque, né, não querem ouvir, começam as repreensões e agressões. O relator, Renan Calheiros, além de não gostar de ouvir o que estão falando, faz tudo para proteger o filhinho dele, né? Que é governador de Alagoas, e até já diz que convocação de governadores não é prioridade. Renan Calheiros diz que convocação não é prioridade, tal. Mas o Procurador-Geral da República, senhor Augusto Aras, já fez a parte dele. Aras envia lista de investigações contra governadores à CPI da Covid. Como é que não é prioridade, né, Ronaldo? Roubaram o nosso dinheiro. Tem que ser prioridade, pô. Como é que tem que ser... Isso aí tem que ser prioridade 0,000, porque eu vou te dizer um exemplo de uma coisa que precisa ser investigada também, além da roubalheira, é aquela superdose de cloroquina que matou várias pessoas no Amazonas, né? E foi ministrada por gente ligada ao PT. Tanto que já tem senador que pediu à Polícia Federal para investigar o estudo sobre o uso elevado da cloroquina em Manaus. Agora, Marcelo, no geral, a CPI tem surpreendido aqueles que achavam que iriam detonar o governo do presidente Bolsonaro, né? Ernesto Araújo, por exemplo, Itamaraty agia sob comando da saúde, não de Bolsonaro. Pois é, foi paulada no Renan, né? E o ex-ministro ainda tem que ouvir baboseira saindo da boca da senadora Cátia Abreu, né? Ela atacou o Ernesto Araújo dizendo que o senhor deve desculpas ao país, é um negacionista compulsivo, omisso. Chega a ser até descortês com quem está depondo. Esse pessoal se acha, né? E o chapéu que ela usa já revela quem ela é, né? Agora tem outra paulada, né, que o Renan, o Aziz e o Randolph, né, levaram, foi do diretor da Pfizer, né? O diretor da Pfizer se contradiz e revela que não havia como entregar vacinas ao Brasil em 2020. Mas quem arrebentou com a farsa da esquerdalha foi o ex-ministro Pazuello, né? O pessoal da CPI esperava que ele fosse fardado, né, para provocar os membros da comissão e que fosse ficar calado após a autorização judicial que ele recebeu, só que não foi nada disso que aconteceu. Mostra aí. General Pazuello não irá fardado para depoimento na CPI da pandemia. Além de não ir fardado, Pazuello recebeu um apoio inesperado nas redes sociais. Olha só, Pazuello tem apoio nas redes sociais e a hashtag Somos Todos Pazuello ganha força na internet. Depois, durante as respostas, né, ele também frustrou esses canalhas que o interrogaram aí, começando pela afirmação de que Bolsonaro nunca deu ordens para a implementação da cloroquina como protocolo de tratamento contra a Covid, né?
Ele diz lá, tá vendo? O Pazuello afirma que Bolsonaro nunca deu ordens para implantar a cloroquina como protocolo de tratamento contra a Covid-19. Tem gente dizendo aí que ele pode sair candidato ao governo do estado do Rio, hein? Ele diz que não quer, né? Não é a praia Ele não dele. quer. Não sei, hein? Bom, teve até a reação dele, mas a reação foi essa, né? General Pazuello reage após Renan Calheiros e presidente da CPI o acusarem de enrolar. Flávio Bolsonaro retruca e Marco Rogério alerta. Mas o que frustrou mesmo os membros da CPI foi o fato dele ter respondido durante 2 dias, rapaz, todas as perguntas que foram feitas. Ele ainda desmoralizou alguns senadores explicando aí como é que funciona a compra de vacinas no Ministério, porque você vê que esses senadores aí são uns tremendos ignorantes, né? E é por essas e outras, Marcelo, que ninguém acredita mais nessa palhaçada, né, que estão fazendo, desperdiçando mais uma vez o nosso dinheiro, né? E não investigam o que precisa ser investigado, que é a atuação dos governadores e suas respectivas prestações de conta. O resultado está aí, né? Em pesquisa, 43,6% dizem que CPI da Covid não vai dar em nada. Como o nosso tempo, Marcelo, está chegando ao fim, né? Vamos mostrar algumas manchetes que foram importantes nessa semana que passou. Vamos lá. Warner e Discovery se unem para criar gigante de streaming maior do que a Netflix. Brasil atinge a marca de 90 milhões de doses de vacinas contra a Covid distribuídas pelo Ministério da Saúde. Após suspender restrições, Texas registra redução recorde no índice de mortes por Covid-19. 1 em cada 4 pessoas usou tratamento precoce contra a Covid-19, diz o Datafolha. São Paulo, 41,6% tem anticorpos contra o coronavírus, segundo pesquisa. Guedes, vamos ter produção local completa da vacina. Espanha investe em semana de trabalho com 4 dias. Essa ideia funcionaria no Brasil, hein? Olha, Ronaldo, eu não sei, porque se o Congresso com 7 dias na semana, com 5 dias na semana, ele só trabalha 3, pô, a semana com 4 dias é melhor ninguém trabalhar, né? É verdade. Agora, deputado agride colega em sessão sobre cannabis na Câmara. Devia estar doidão, hein? Pô, cheio de fumo, uau. Lula sobre a eleição de 2022. Serei candidato contra Bolsonaro. Coppola expõe manipulação das pesquisas eleitorais que mostram Lula na frente. Léo Pinheiro confirma propina superior a 20 milhões de reais em gestão petista. Biden deporta 130 brasileiros, quebrando promessa de política mais aberta a imigrantes. Esquerda californiana, olha só, quer abolir aulas convencionais de matemática. Que absurdo, hein, Marcelo? Nós estamos vivendo o mundo dos absurdos, né? Olha a outra aqui. Prefeita de Chicago anuncia que só dará entrevistas a jornalistas negros. Depois são os brancos que são racistas, rapaz. Hein? Caramba. Oposição vai ao STF para tentar barrar privatização da Eletrobras. Está tudo dominado, né? Aparelharam tudo, vai sair a patota toda, né? Aqui, privatização pode injetar 10 bilhões de reais ao ano na Eletrobras, diz secretário. SBT, essa é ótima, hein? SBT vence disputa contra a Globo e volta a transmitir a Copa América. Grande Silvio Santos, cara. Muito bom. Moraes determina a quebra dos sigilos fiscal e bancário de Ricardo Salles. Ricardo Salles se diz surpreso e classifica operação da Polícia Federal de desnecessária. Ministério Público Federal recorre de sentença que absolveu Temer e políticos no quadrilhão do MDB. Até que enfim, né? Alguém tomou uma providência. Agora, essa notícia é muito triste, né? A inflação leva a Argentina a repetir medidas que já fracassaram. Eles não aprendem, né? Produtores argentinos anunciam greve contra o fim das exportações de carne. A arrecadação federal vai a 156 bilhões de reais e bate recorde para abril.
Ufa! Bom isso, né? Bom, a gente teve muita notícia essa semana, hein, Ronaldo? E para relaxar, chegou a hora da nossa risada, né? Estão dizendo aí que robô é coisa do passado, Ronaldo. O negócio agora, ó, é Transformer. Caramba, foi incrível, hein? Agora, essa aqui é importante, hein? 9 entre 10 urologistas advertem que esvaziar a bexiga sempre que necessário pode salvar sua vida dos riscos de pedra. Ai, caramba, hein, rapaz? Que sorte esse cara teve, rapaz, você viu? Mas tem cachorro Pedra na sentindo frio bexiga. por aí, mas a culpa você já sabe de quem é, né? Olha aí, ó, esse frio todo é É culpa do sempre, né, Bolsonaro. cara? Ele só soltou o vento que a Dilma tinha estocado lá. E agora já está comprovado, né, que 8 centímetros, né, são Opa! mais do que, são mais do que suficientes para satisfazer uma mulher. O pessoal vai xingar a gente, hein? Está comprobado que 8 centímetros son suficientes para satisfacer a una mujer. Da igual que sea Visa o Mastercard. Pior que é verdade, né, rapaz? Tolo é quem não acredita nisso. Mas, Ronaldo, se você acha que está tendo um dia ruim, dá uma olhada nessa foto aqui, ó. Se você acha que está tendo um dia ruim, imagina essa mulher que está esperando na fila atrás de 3 manequins, né? Essa é ótima, Glenn. Bom, para terminar, Marcelo, tem algumas coisas que nem Freud explica, né? Vamos a elas. Doutor, tenho 55 e me apaixonei por essa mulher linda de 25. Como a convenço a se casar comigo? Bom, diga que tem 95. Doutor, minha esposa jogou a cadeira em cima de mim ontem. Por que será que ela fez isso? Ah, porque a mesa deve ser muito pesada, né? Tem essa Outra aqui aqui. também, né, doutor? Por que a terapia com os homens é mais rápida do que com as mulheres, né? Ele disse, na hora de voltar à infância, eles já estão lá, né? Tem essa outra aqui, doutor, uma mulher pode deixar um homem milionário? Claro, se ele for bilionário, sim. Pô, tem outra aqui ótima. Doutor, meu marido saiu ontem de manhã para comprar arroz e não voltou mais. O que eu faço? Macarrão? Manda Doutor, essa tá aí, Marcelo. difícil lidar com a minha esposa. Alguma dica? Sim. Entenda que às vezes ela está certa e nas outras você está errado. Sempre, né? Bom, Marcelo, nosso papo da madrugada fica por aqui. Valeu muito a companhia de todos vocês. Beijo grande. Bom fim de Semana que semana. vem a gente vai estar de volta aí com mais um papo da madrugada, né? Um ótimo fim de semana para você. Tchau.